Capítulo 1281. Dentro de um bar na cidade de Beltane. Roy, Billys, Phil e Pasha estavam sentados ao redor de uma pequena mesa redonda, bebendo cerveja Southville. Eles não conversaram muito enquanto ouviam os bêbados na mesa ao lado discutindo sobre poderes sobrenaturais e incidentes de misticismo. Antes disso, Rick, eu vi que os Fezacianos não apenas parecem ursos, mas também podem controlar o fogo, jogando-os como dardos. De jeito nenhum. Poderes sobrenaturais realmente existem? Haha, isso é porque você não sabe de nada. Um dia eu estava bêbado e dormi perto do cemitério. Eu vi pessoas da igreja da meia-noite aparecerem com alguns fantasmas. Sim, fantasmas. Eles flutuaram no ar e foi assustador. Reticências. Não se sabia se os bêbados estavam contando histórias de experiências pessoais ou de boatos, mas a forma como descreveram foi com tanta emoção que a saliva continuou voando enquanto seus rostos ficavam vermelhos. Eles são assim. Eles só ficam mais excitados depois de beber. Eles sempre gostam de se gabar e de ser dramáticos, apesar de geralmente estarem deprimidos. Billys era morador de Beltane. Ao ver isso, explicou, desde que as minas de carvão começaram a secar, os jovens gradualmente deixaram Beltane e se dirigiram para Constante e Becklund. A atmosfera aqui tornou-se cada vez mais opressiva e a cidade está declinando a cada dia. Este homem, que tinha menos de 30 anos, também havia sido mineiro quando jovem. Ele teve sorte de sobreviver nas minas, sua pele estava bronzeada de todo o trabalho. Seus músculos expostos não eram muito exagerados, mas davam às pessoas a sensação de que eram feitos de aço. Como líder do grupo, Roy sorriu e disse: "O que eles estão dizendo pode ser verdade. Eles não estão se gabando. A guerra anterior expôs de fato poderes sobrenaturais a muitas pessoas, especialmente aos soldados que estiveram diretamente envolvidos. Enquanto ainda estiverem vivos, terão a experiência correspondente. Além disso, isso também traz muitos encontros fortuitos, fazendo com que pessoas que não tinham chance de interagir com poderes sobrenaturais ou verdadeiro misticismo se tornem Beyonders." A forma como ele se expressou foi muito sutil, como se estivesse falando dos outros, mas na verdade era exatamente isso que os quatro vivenciaram. Billys e Roy já haviam participado da defesa de cidade de Beltane antes. Phil já foi saqueado pelos Fezacianos, mas teve sorte de não ter morrido. Pasha e seus antigos cidadãos seduziram e emboscaram alguns soldados de Intis na Batalha do Porto. Eles testemunharam a morte de muitos de seus amigos e obtiveram poderes sobrenaturais por vários motivos. Depois disso, devido ao caos provocado pela guerra, ou perderam contato com a sua unidade, ou evitaram-na por conta própria, sem que os oficiais soubessem disso. Aos poucos, foram se conhecendo e se tornando amigos devido às experiências em comum. Desta vez, eles vieram para a cidade natal de Billys, Beltane, para procurar amigos e familiares que pudessem ter sobrevivido. A realidade deste mundo excede em muito a nossa imaginação. Pasha, que tinha longos cabelos loiros escuros e olhos azuis profundos, suspirou. Ela tinha apenas 20 e poucos anos e era muito bonita. No entanto, seu rosto era um pouco magro, acentuando a protuberância das maçãs do rosto. Isso a fez parecer muito mais velha do que sua idade real. No futuro, levaremos vidas diferentes. Roy, que tinha as características típicas de Loen, ergueu a taça, para um novo futuro. Antes que ele pudesse terminar de falar, alguém gritou de repente no bar. O experiente Roy e companhia rapidamente aumentaram a vigilância e lançaram seus olhares. Eles viram um jovem vestido com roupas comuns, deitado no chão, rolando para frente e para trás como se estivesse sentindo muita dor.
Sob as fracas lâmpadas amarelas a gás na parede, todos perceberam que as roupas das costas do jovem estavam rasgadas, revelando listras vermelhos sangue. Era como se ele tivesse sido chicoteado por um chicote. No entanto, ninguém ao seu redor segurava um chicote. A vítima soltou apenas um grito. Isso só seria possível se ele tivesse sido chicoteado inúmeras vezes em um instante. Mas se fosse esse o caso, como ninguém poderia perceber? Ele está segurando uma carteira. Isso poderia ter algo a ver com a anomalia agora? O magro Phil deu várias olhadas e disse, após alguma deliberação, devo dar uma olhada? Roy pensou por um momento e acenou com a cabeça. Tome cuidado. Phil grunhiu e saiu da pequena mesa redonda. Com a ajuda da multidão, ele se aproximou do jovem que agora choramingava em vez de rolar. Ele calmamente estendeu a mão esquerda. Seu alvo era a carteira de couro aparentemente comum. Ah! Phil de repente gritou enquanto observava seu pulso esquerdo quebrar e cair no chão. O sangue espirrou nos rostos e corpos das pessoas ao seu redor. Todos pararam instantaneamente. Os convidados bêbados ficaram atordoados antes de engolir a saliva. Então, eles se viraram e correram freneticamente em direção à porta ou aos cantos. Algo está errado. Ninguém me atacou. Phil quase desmaiou de dor, mas ainda assim se forçou a contar a Roy, Billis e Pasha o que acabara de vivenciar. Os olhos de Roy se estreitaram quando ele disse decisivamente, vamos sair daqui primeiro. Ele então virou a cabeça e disse a Billis, pegue a mão de Phil e preserve-a bem. Lembro-me que um médico militar que conheci também é de Beltane. Depois de receber alta do exército, ele veio para cá e abriu uma clínica particular. E ele pode tratar efetivamente esse tipo de ferimento. O médico militar chamado Weber também era um Beyonder. Quando participou da Guerra do Sul, avançou passo a passo, obtendo habilidades médicas que superavam a realidade. Dizia-se que ele poderia costurar um membro decepado e restaurá-lo ao seu antigo estado flexível. Tudo bem, Billis concordou sem hesitação. Ele deu alguns passos à frente, tirou uma caixa de madeira, pegou a mão decepada de Phil e a colocou lá dentro. Ao mesmo tempo, Pasha usou a pomada mística que havia comprado anteriormente para estancar o sangramento de Phil e fez um curativo. Logo depois, o grupo saiu do bar. Depois de muitas investigações, finalmente encontraram a clínica de Weber com a ajuda de transeuntes. A clínica ainda não havia fechado naquele dia e a luz das lâmpadas a gás de dentro espalhava-se para fora, lançando uma fraca luz amarela. Roy educadamente tocou a campainha repetidamente enquanto ouvia o eco do toque lá dentro. Porém, depois de alguns minutos, ninguém apareceu para abrir a porta. Ele está bêbado? Pasha olhou para o miserável Phil e adivinhou. Roy balançou a cabeça. Lembro que Weber não é de beber. Além de ser mais amoroso, ele não tem maus hábitos. Talvez ele esteja atualmente. Enquanto falava, o homem de tamanho médio com o rosto cheio de marcas de varíola empurrou a porta e percebeu que não estava trancada. Estava entreaberta. Quando a porta se abriu, Roy, Billis e os outros viram duas pessoas. Duas pessoas estavam penduradas no meio da clínica. Devido ao vento que soprava de fora, balançavam suavemente. Uma era um homem de 30 e poucos anos vestindo um jaleco branco, enquanto a outra era uma jovem com um uniforme de enfermeira. A parte inferior de seus corpos estava nua e seus olhos estavam salientes. Suas bocas estavam entreabertas e suas línguas espremidas. Eles estavam pendurados no teto por uma corda invisível. Suas expressões estavam cheias de medo, desespero e vazio. Weber, Roy reconheceu o homem morto. Ele, junto com Pasha, Phil e Billis, sentiram um arrepio na espinha.
Eles não sabiam por que algo assim havia acontecido, nem sabiam que tipo de horrores tal desconhecido poderia trazer. Estrondo. O som de uma cadeira sendo derrubada soou de lado, assustando o atordoado Roy e companhia. Eles olharam na direção da voz e viram uma mulher carregando um bebê em pé, nervosa. Ela sussurrou com horror e confusão. Eles estavam tendo um caso. O que isso tem a ver com o encontro deles? Roy respirou fundo. Ele sentiu que não deveria ficar aqui por muito tempo. Ele rapidamente instruiu: vamos. Ele não pediu a Pasha que consolasse a mulher, nem tentou obter remédios ou curativos da clínica. Billys e os outros engoliram a saliva com grande dificuldade, viraram-se e saíram cautelosamente da clínica. Para Phil, o horror do desconhecido suprimiu completamente a dor na mão esquerda. O que exatamente aconteceu? Phil perguntou enquanto virava para outra rua, seus músculos faciais estremeciam. Como eu iria saber? Billys deixou escapar. Ele parecia perder o controle de suas emoções. Roy olhou em volta e exalou. Acalmem-se. Este deve ser um assunto Beyonder aterrorizante que excedeu nossa imaginação. Certo. Tudo isso é muito estranho. Essa pode ser a única razão. Pasha concordou com a cabeça. Então o que devemos fazer? Phil perguntou ansiosamente. Roy pensou por um momento e disse: vamos tentar deixar Beltane. Além disso, analise o que aconteceu antes. Não podemos ter certeza das anomalias que poderemos encontrar mais tarde. Só podemos garantir a nossa própria segurança depois de conhecer as regras subjacentes. Certo. Billys se acalmou e concordou com Roy. Eles discutiram enquanto caminhavam, gradualmente tendo algumas ideias. Weber foi enforcado por adultério. Antes de a mão de Phil ser cortada, ele tentou pegar a carteira. Isso é uma forma de roubo. Pasha entendeu o ponto comum que os dois incidentes tinham. Roy de repente teve uma ideia. Será que eles sofreram tal situação porque fizeram algo ilegal? Como isso é possível? Billys e Phil responderam. Assim que ele disse isso, de repente tiveram um palpite correspondente e suas expressões tornaram-se solenes. Talvez haja um aplicador da lei invisível. Essa é a essência deste incidente Beyonder, Billys disse pensativo. Roy reconheceu laconicamente e disse: isso é altamente possível. A seguir, prestaremos atenção em nossas ações. Pasha e os outros assentiram e caminharam pelas ruas com cautela. Pouco tempo depois, chegaram à praça municipal e viram que havia muita gente parada ao redor do quadro de avisos. Aviso? Roy e os outros trocaram olhares, perguntando-se se aquilo era um aviso que os oficiais haviam dado sobre os incidentes sobrenaturais. Assim, eles se aproximaram e usaram a luz dos postes de luz para olhar o aviso na placa de madeira. Havia um pedaço de papel branco preso no meio e embaixo dele havia um pedaço de papel amarelo. Parecia ser um anexo. Enquanto examinavam rapidamente o aviso, Roy, Pasha e os outros rapidamente ficaram com os olhos cheios de horror. Eles pareciam entender a origem do assunto. Depois de ler o jornal, seus olhos pousaram no papel amarelo. Todos os cidadãos devem prender estrangeiros usando todos os meios possíveis. Prender estrangeiros. Roy e os outros sentiram o coração apertar ao olharem instintivamente para os cidadãos ao redor do quadro de avisos. Como se sentissem seus olhares, os cidadãos se viraram e olharam para eles. Sob a fraca luz amarela das lâmpadas a gás, seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha. Ponto.